Olá, eu sou a Daniela Russomano, estou aqui com o Dr. Mozar Russomano e hoje nós vamos falar sobre a súmula 353 do TST e as hipóteses de cabimento do recurso de embargos em agravo de instrumento. A súmula 353 traz uma regra geral do não cabimento de recurso de embargos contra a decisão de turma proferida em agravo de instrumento, embora traga algumas exceções a essa regra geral, e isso tem causado alguma confusão. O que se pode falar inicialmente a respeito dessa súmula? Certo. A súmula em questão, ela apresenta exatamente esta regra geral. Não é cabível recurso de embargos quando há impugnação a agravo de instrumento. Regra geral, apresentando algumas exceções. E esta confusão, ela se dá em virtude do número excessivo de exceções na própria súmula. São, salvo engano, 5 ou 6 exceções constantes. Mas, por trás de tudo isso, há uma regra geral, ou pelo menos um conjunto de princípios, que foi decidido em jurisprudência histórica no TST, nós estamos falando de idos das décadas de 70 e de 80, que ensejaram esse entendimento. E descobrindo estes fundamentos, é muito mais fácil de entender a súmula, não sendo necessário memorizar cada alínea para se verificar o que é cabível e o que não é cabível. A gente começa inicialmente com o entendimento atual do TST sobre o que é cabível e o que não é cabível. O TST entende que, quando se tem a interposição de um recurso de revista, a primeira instância a analisar a admissibilidade do recurso de revista é o próprio exame de admissibilidade AQO, feito pela presidência do TRT. Então nós temos como primeira instância o TRT. Caso este recurso tenha o seu segmento denegado, haverá interposição de agravo de instrumento, e o agravo de instrumento, então, é analisado pela turma do TST, que seria a segunda instância. O objetivo principal do agravo de instrumento é destrancar o recurso de revista, ou seja, remeter ao órgão competente daquele recurso de revista a análise da admissibilidade do recurso de revista, o exame da admissibilidade do recurso de revista. Como nós já tivemos duas instâncias analisando a mesmíssima questão, a interposição de um recurso de embargos para a SDI do TST ensejaria uma terceira análise deste mesmo aspecto processual. O TST entende que seria uma afronta tanto ao princípio da celeridade quanto à própria logística sistemática processual. Por causa disso, ele entendeu que recurso de embargos em agravo de instrumento seria incabível. Bom, é interessante a explicação, mas alguns juristas defendem a inconstitucionalidade dessa súmula porque o artigo 894 da CLT, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de embargos, não traz essas ressalvas, essas exceções. Certo. E este é um problema que ocorreu em virtude da simplificação do entendimento jurisprudencial sobre esta explicação que eu dei anteriormente. Porque, como falei, na década de 70, na década de 80, quando se criou esta súmula, não foi somente a tese e o fundamento jurídico de que haveria uma terceira análise em instâncias distintas do mesmo princípio de admissibilidade. Havia também uma outra justificativa, e nós vemos acórdãos, inclusive, do ministro Marco Aurélio de Mello, informando a situação. Quando se tem a interposição de um agravo de instrumento, o agravo de instrumento, por sua natureza, ele possui natureza ordinária. Ele possui o objetivo de destrancar o recurso trancado, que seria, no caso, o recurso de revista, a ser analisado pelo órgão competente. E por ser de natureza ordinária, ele possui algumas restrições. Como, na época da década de 70, ele não tinha ministro revisor e, permanece até hoje, ele não possibilita as partes sustentarem perante a tribuna durante a sessão de julgamento. Seria
sistematicamente ilógico e principiologicamente igualmente ilógico permitir que a parte interpondo recurso, agravo de instrumento, teria sua análise em natureza ordinária pela turma do TST e depois interporia um recurso de embargos e este recurso de embargos, sendo de natureza extraordinária, permitiria às partes discutirem a mesmíssima situação, qual seja o conhecimento do recurso de revista, em sede perante a SDI, com possibilidade de sustentação oral e, à época, a presença de ministro revisor. É exatamente esta dicotomia de natureza dos recursos, o agravo de instrumento de natureza ordinária e o recurso de embargos de natureza extraordinária, permitindo algumas outras facilidades, que ensejou inicialmente o entendimento do TST de ser incabível o recurso de embargos em agravo de instrumento. Então, como que nós podemos fazer para compreender, para entender de uma forma mais simplificada o teor dessa súmula 353? Certo. A regra geral é: eu não posso ter 3 instâncias analisando a admissibilidade do recurso de revista. Então, quando eu tenho um agravo de instrumento desprovido, ou seja, ele foi conhecido pelos seus pressupostos extrínsecos, o agravo de instrumento, mas negado o provimento porque não se verificou a presença dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista. Quando eu já tive essas duas análises, tanto do juízo ACO quanto do juízo ADQUEM, eu teria a impossibilidade do recurso de embargos, porque seria a terceira análise. O TST, então, analisou e verificou as situações na qual, havendo um agravo interno, regimental ou um agravo de instrumento, não teria esta hipótese de 3 análises por instâncias distintas. E elas estão listadas das alíneas A a F na súmula 353. Podemos passar uma a uma para verificar como elas não se inserem nesta regra de 3 instâncias. Vamos lá. A redação da súmula 353 é a seguinte: não cabem embargos para a cessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo, salvo a linha A, da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos. A primeira questão que se faz é, no caput, quando se trata de agravo, leia-se agravo de instrumento. E isso pode gerar alguma confusão para aquela pessoa que não está tão íntima da jurisprudência do TST, lê de forma crua e literal esta súmula. A linha A, ela diz respeito exatamente àquela situação em que o agravo de instrumento é interposto e a turma julgadora, ela analisa e apresenta um óbice ao agravo de instrumento em si. Ou seja, eu interpus um recurso de revista, ele foi denegado segmento, interpus um agravo de instrumento, mas a turma, ela não analisa sequer o recurso de revista. Ela analisa o agravo de instrumento e diz, por exemplo, que este é intempestivo. E é a primeira vez que houve análise do pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento. Como houve apenas uma instância analisando este aspecto, é possível a interposição de recurso de embargos para a SDI para discutir o pressuposto extrínseco do agravo de instrumento. A redação da linha B. Da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento. Este é um outro aspecto interessante. Nós estamos tratando da regra de 3 instâncias. E o TST entende que a primeira instância seria a presidência do TRT, no juízo de admissibilidade, e quando se trata da turma do TST, a existência de uma decisão monocrática do ministro relator ou da decisão de turma, ou ambas, elas são interpretadas como uma única instância. Então, quando eu tenho o agravo de instrumento, ele veio ao TST e o ministro relator denega seguimento a este agravo de instrumento por ausência de pressupostos intrínsecos do recurso de revista, há a apresentação de um agravo para a turma e esta turma, analisando este agravo,
ela verifica a ausência de pressupostos extrínsecos do agravo de instrumento. Novamente, nós temos essa situação. Estamos discutindo, no acórdão da turma, pressupostos do agravo de instrumento e não do recurso de revista. Um agravo de instrumento intempestivo, com falta de procuração, com qualquer outro elemento que possa impossibilitar o seu conhecimento de pressupostos extrínsecos. Mesmo que seja agravo em agravo de instrumento, é possível a interposição do recurso de embargos. Novamente, porque houve apenas uma análise, uma instância em análise, qual seja a turma do TST. A linha C. Para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. Certo. Aqui nós já estamos tratando de agravo em recurso de revista e não de agravo de instrumento. Ou seja, o recurso de revista teve o seu segmento autorizado pela presidência do TRT, chega ao TST, um ministro relator denega segmento e há interposição de agravo regimental. Esta situação, ela é uma situação específica e que vai ser ampliada e abarcada de forma mais geral na linha F, que nós vamos tratar em breve. Mas, novamente, se verifica, o óbice da admissibilidade do recurso de revista, ela foi tratada somente em uma instância, perante a turma do TST, ou perante o juízo monocrático, mas do TST de ministro. Se tratando de somente uma instância, é possível a interposição do recurso de embargos. A linha D. Para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento. Nesta situação, estamos tratando de um processo que o agravo de instrumento foi conhecido e muito provavelmente provido pelo TST. E haveria então a análise do recurso de revista da parte agravante. A outra parte, o ex-adverso, pode então interpor recurso de embargos para discutir o conhecimento deste agravo de instrumento. Até porque, quando do julgamento do agravo de instrumento, esta parte sequer tinha a oportunidade de sustentar a existência de algum óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Mas a questão do conhecimento aqui é a impugnação de seu conhecimento e não de seu não conhecimento, que também seria a situação da linha A. Mas a linha D, ela trata da situação da parte adversa, recorrendo contra o conhecimento positivo do agravo de instrumento. A linha E. Para impugnar a imposição de multas previstas nos artigos 1021, parágrafo 4º do CPC de 2015 ou 1026, parágrafo 2º do CPC de 2015. Artigo 538, parágrafo único do CPC de 1973 ou artigo 557, parágrafo 2º do CPC de 73. Não é incomum, quando há interposição de agravo de instrumento, e às vezes até com a interposição de agravo em agravo de instrumento, embargos de declaração em agravo de instrumento, o ministro julgador ou a turma julgadora entenderem que houve intuito protelatório da parte agravante ou embargante. E nessas situações, apresenta-se a incidência de uma multa exatamente por este intuito. Diante desta situação, a discussão da multa não ocorreu, salvo na própria instância no qual houve o seu deferimento. Então é possível a interposição de recurso de embargos em agravo de instrumento nestas hipóteses. Mas este recurso ele é limitado à discussão exclusivamente desta multa. Não é porque houve a aplicação da multa que todo o processo e todos os temas discutidos no agravo de instrumento desprovido estariam agora aptos a serem reanalisados pela SDI. A linha F. Contra a decisão de turma, proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do artigo 894, inciso 2 da CLT. Esta é a regra geral que engloba, inclusive, a linha C da própria súmula 353. O que se trata é exatamente que o óbice de admissibilidade do recurso de revista, ele ocorreu somente perante a turma do TST, seja por juízo monocrático ou pela própria turma. Então é por isso que houve agravo em recurso de revista. Como não houve este óbice no juízo de admissibilidade do TRT,
a quo, então não haveria duas instâncias analisando o mesmo obstáculo. Por causa disso, é possível a interposição de recurso de embargos. Já a súmula 218 do TST apresenta a seguinte redação: é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Essa súmula, então, traria em si o mesmo princípio da súmula 353, ora analisada? Exatamente. Aqui nós estamos tratando de recurso de revista em AIRO. E o princípio de três instâncias julgadoras do mesmo obstáculo, ele se faz presente da mesmíssima forma. Mas a primeira instância, nesse caso, seria o juízo de admissibilidade do recurso ordinário pelo juiz da vara. A segunda instância seria o próprio TRT. E por causa disso, seria impossível você analisar em grau de recurso de revista o mesmo obstáculo já analisado em duas instâncias anteriores. Por causa disso, o recurso de revista, nesta forma, é incabível, exaurindo-se a instância recursal. Muito bem. E há ainda considerações finais a respeito dessa súmula? A súmula ela é de uma importância, caso haja a necessidade de interposição de recurso de embargos, porque hoje em dia, por uma questão até política e para desmotivar a interposição de recursos notoriamente incabíveis, o TST aplica em 100% dos casos multa por litigância de má-fé ou por intuito protelatório àqueles recursos de embargos interpostos em agravo de instrumento que não estejam inseridos nas exceções da súmula 353. Por isso que é interessante e importante verificar a fundamentação do verbete sumular e saber quais são as suas hipóteses efetivamente cabíveis. Se houver a necessidade de resumir de uma forma mais simplificada a súmula 353 e no seu âmago também a própria súmula 218, se diria que o recurso de embargos em agravo de instrumento desprovido é totalmente incabível. As exceções em questão são aquelas exceções na qual o óbice de admissibilidade do recurso de revista ainda não passou por duas instâncias antes da interposição do recurso de embargos, seja o agravo de instrumento, seja em agravo regimental. Muito obrigada pela explicação. Dúvidas, críticas ou sugestões, nosso contato encontra-se logo abaixo no vídeo. Obrigada.